o diploma de bacharel em comunicação para que aquela pessoa exerça uma profissão, até pela lei. Mas eu acho que elas vão continuar buscando nas escolas de comunicação os seus profissionais. Então, o que vai acontecer? As escolas de comunicação vão, imagino, né, fazer um trabalho mais intenso para se tornarem melhores, para que aquelas empresas de comunicação, as grandes empresas, quando forem buscar aqueles profissionais que elas precisam, os encontrem nas escolas de comunicação. Quer dizer, então vamos pensar assim, vamos dizer que uma pessoa que faz um curso de história queira se tornar jornalista. Tudo bem, agora ele não tem a técnica, ele vai precisar aprender a técnica, ou ele vai aprender sozinho, ou ele vai fazer um estágio, ou ele vai ter que fazer algum curso na escola de comunicação, mas ele vai ter que aprender. Então, as escolas de comunicação também têm agora um papel de se reforçarem de tal forma para que sim, os formados naquela escola, independente da necessidade ou não do diploma, mas os formados naquelas escolas de comunicação sejam os profissionais que vão trabalhar no mercado. Então, eu acho que se pensar assim, eu acho que não interfere em nada, não atrapalha em nada. Entendeu? Eu acho que as escolas vão continuar e vão continuar formando bons profissionais de comunicação. Bom, você é autora do livro Texto na TV, que até eu faço faculdade de letras e utilizei o seu livro para fazer um artigo. E a linguagem na TV também vem mudando, né? A gente percebe que os repórteres são mais despojados, os próprios apresentadores, até mesmo em telejornais como o Jornal Nacional, as coisas vêm mudando. Como é que você vê essa mudança na linguagem? Eu acho que está acontecendo uma mudança. Na verdade é o seguinte, eu acho que ninguém inventa a roda. O que a gente faz é reinventar e achar novos rumos para a própria roda. Então, eu acho que essa naturalidade, esse tom conversado, que vem um pouco da própria vida que a gente está levando, que hoje as pessoas são mais à vontade, são mais naturais, todo mundo tem informação, todo mundo conversa mais. Então, eu acho que esse retorno à naturalidade é um retorno. Voltando um pouquinho na história, vamos dizer que o primeiro telejornal aqui, o Jornal Nacional, que foi um jornal de rede e tal, da TV Globo, que tem mais de 40 anos e tal, o Jornal Nacional, quando ele começou, ele tinha um modelo a seguir que era do rádio. E o rádio era muito duro, uma coisa muito falada. E, aliás, o jornal de televisão era quase um jornal de rádio, só que apresentado na televisão. Então, ao longo daquele momento, foi se buscando o Armando Nogueira, Alice Maria, quando criaram o Jornal Nacional, eles foram buscar nos Estados Unidos, nos jornais americanos, o tom mais conversado que lá já começava a se fazer. Então, os telejornais foram ficando mais conversados. Aí, ao longo dos tempos, quando começou a se fazer o vivo, que era um modo de o repórter falar o que ele estava vendo e tal. Naquele momento, o vivo tinha que ser de 30 segundos, aí você engessava, então o repórter ficava duro, decorava, preocupado com várias coisas, e passava o texto, e o texto não podia mudar, enfim, várias coisas aconteciam, então o tempo que você tinha era 30 segundos. O vivo, que era para ser à vontade, começou a ser engessado de novo. E esse padrão foi caminhando assim. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, e aí agora a gente tem equipamentos instantâneos, né, de vivos, os links instantâneos, onde você fala rapidamente, hoje você fala até com o Japão ao vivo, né? O mundo está ao vivo aqui, aonde você quiser, em Cascavel, no Rio de Janeiro, onde você quiser. Então, então você tem que ser um pouco mais natural, né? Mais à vontade, mais conversado. O tom que a gente está conversando aqui, como eu estou te contando uma história. Então, eu acho que é esse tom que chega mais perto das pessoas, do público telespectador, porque as pessoas se sentem parte dessa história, então elas se sentem parte da notícia e aceitam, recebem aquela informação com mais facilidade. Então, eu acho que é uma tendência forte, acho que é uma tendência importante, não é uma grande novidade, mas é uma novidade em função da tecnologia, que hoje é mais nova e tal. Então, são mudadas e diferentes. Então, eu acho que é isso, eu acho que é uma tendência interessante e acho que
todo jornalista de televisão, no caso, deve procurar achar essa naturalidade dentro de si, que eu acho que eles têm com facilidade. Bom, você participou da implantação da Globo News aqui no Brasil, né? Verdade. Primeiro canal de notícias 24 horas. Isso. Como é que foi isso? Deve ter sido difícil, né? Foi um desafio e tanto, mas foi muito bacana, porque a gente fez um trabalho inspirado na CNN, que a gente assistia aqui, né, já, o CNN Internacional, mas a nossa diferença era trazer um olhar brasileiro para a notícia. Então, a gente tinha essa inspiração da CNN, mas a gente queria mesmo fazer com que ela fosse aceita pelo público brasileiro como um canal brasileiro. E uma das coisas que a gente fez, que eu acho que foi muito interessante, foi que a redação, ela agregava jornalistas sêniores, mais experientes de televisão, e jornalistas recém-formados, não estagiários, já formados. E eles não sabiam muito de televisão, mas a gente foi ensinando e essa química deu muito certo, porque eles tinham muito gás para trabalhar e a gente tinha experiência, então a gente mediou aquilo de uma forma que a gente conseguiu fazer alguns momentos importantes. Eu acho que no primeiro momento, no primeiro ano, foi muito difícil, a gente errava muito, errava e acertava, e ia refazendo os caminhos, mas em 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, assim, acho que ela já estava mais... e nós fizemos grandes coberturas, a morte da princesa Diana, alguns acontecimentos graves. A morte da princesa Diana foi a primeira grande cobertura da Globo News, que eu acho que deu certo. E dali em diante várias coisas e muitas entrevistas. A gente sabe que a gente conseguiu trazer para a televisão personalidades que não gostavam de televisão, que não viam a televisão com bons olhos, e aí com a Globo News eles começaram a ver a televisão de forma diferente. Eu acho que ela foi bem aceita em alguns círculos políticos, intelectuais, e isso pra gente era muito importante. O Jornal das 10, que é o jornal nacional da Globo News, foi sempre muito bem visto, era um jornal de repercussão, de comentários, era algo que faltava na televisão, e tanto que ela está aí fazendo boas coberturas, e é onde ela se sai melhor, nas transmissões ao vivo, nas grandes coberturas dos grandes acontecimentos. Bom, para finalizar a nossa entrevista aqui, como é que vai ser sua aula hoje na pós? Dá uma prévia pra gente. Na aula? Então, eu vim convidado pelo professor Sonda, eu vim fazer um módulo que a gente está chamando de produção telejornalística na contemporaneidade, que é um pouco do que está acontecendo no telejornalismo hoje, mas o meu objetivo maior para os estudantes que estão fazendo pós, que já estão trabalhando, que já fizeram a graduação e tal, é estimulá-los a pensar, a refletir sobre o que está acontecendo e o que fazer para mudar, para ter alternativas, para fazer um jornalismo diferenciado, para ser mais aceito pelo público em geral, para prender a atenção desse público. Então, o meu objetivo maior é plantar algumas sementinhas. Dá um chacoalhão. Dá uma chacoalhada, exatamente, para que todo mundo saia pensando... Acho que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não sei bem o que é, mas a gente tem que fazer e aí começar andando para frente. Exatamente. É esse o objetivo principal desse modo. Vera, muito obrigada. De nada. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada. Então é isso. Termina aqui mais um programa. Até a próxima. Tchau. Para de mudar de canal aí. Senta aí. Senta aí.